Olá a todos, bem-vindos também a mais uma noite de estudo bíblico. Hoje, quinta-feira, a gente tem o nosso compromisso em ter um momento de estudo. Hoje eu quero conversar com vocês uma pequena série, não tão pequena, são 8 estudos, encontros com Jesus, estudando passagens bíblicas. Basicamente eu quero ter um tempo onde a gente pode abordar algumas passagens bíblicas onde Jesus encontra pessoas. Não vão ser pessoas talvez muito conhecidas, as mais comuns, as mais queridas nas explanações bíblicas, como os discípulos ou algumas pessoas que foram bastante utilizadas até hoje sempre como sendo encontros importantes de Jesus com algumas pessoas. Eu vou selecionar aleatoriamente dentro dos 4 evangelhos alguns temas e também, obviamente, aí o personagem onde Jesus tem algum tipo de encontro e esse encontro gera alguma relevância significativa para dentro do contexto de vida dessa pessoa que encontra Jesus e também para os próprios evangelhos. Então esse vai ser o nosso direcionar nos próximos estudos bíblicos. Quero convidar vocês a assim participarem todas as quintas-feiras, mesmo aqueles que não têm participado dos estudos bíblicos quando eles eram presenciais, onde a gente fazia uma sequência de um livro bíblico, não há problema, porque esta proposta aqui ela é um pouco mais prática para esse tempo de pandemia que nós teremos ainda pelos próximos meses, com certeza. Então, hoje, em primeiro momento, eu quero olhar rapidamente com vocês para dentro de um texto bíblico que vai levar-nos hoje a uma reflexão, a um pensamento a respeito daquilo que Deus quer falar conosco também, a partir de algumas passagens bíblicas do Novo Testamento. O texto de hoje, nós vamos encontrar ele no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1 até 12. É um texto bastante conhecido, bastante lembrado, principalmente na época de Natal. Também é um encontro de pessoas com Jesus, quando ele ainda é pequeno. Mas a ênfase desse texto hoje à noite vai ser para que a gente estude um pouquinho, ou compreenda um pouquinho o porquê é importante nós conhecermos a Bíblia e tratarmos ela. Esse vai ser o nosso enredo hoje à noite. Conhecer o porquê estudar, e vou trazer algumas questões práticas hoje à noite para você poder estudar a Bíblia um pouco melhor aí em casa, pessoalmente. Vamos à leitura do texto? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o período do reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com todo o povo que vivia em Jerusalém. Reunindo os principais sacerdotes e os mestres da lei, ele lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube que por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinha visto no Oriente. Ela ia diante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Eu escolhi esse texto para começar essa série de estudos bíblicos. Hoje é mais uma introdução, até um pouquinho de coisas práticas para vocês, como irmãos na fé, como alguém que quer também talvez estudar a Bíblia, começar a estudar ela talvez pessoalmente e ter um pouco mais de afinidade com a palavra de Deus.
O texto que nós lemos é o texto que narra a visita dos magos do Oriente, ou dos sábios do Oriente, após o nascimento de Jesus. Historicamente, ele sempre é visto dentro da cena do nascimento de Jesus. Né? As pessoas o conhecem, Jesus nascendo, os pastores vão visitar e os magos aparecem. Jesus lá na manjedoura ainda. É assim que os presépios fazem a encenação, mas na prática não é isso. Haviam se passado já muito tempo após o nascimento de Jesus, ele já era uma criança pequena, quando esses homens vão adorar Jesus em Jerusalém, vão procurá-lo em Jerusalém e eles são enviados a Belém. Ou a estrela conduz eles até o local, a casa onde Jesus estava. Então é interessante esse aspecto, porque muitas vezes a gente, pela ingenuidade, pelo contexto histórico que a gente vive, religioso, onde a história sempre nos é narrada continuamente, a gente não se dá conta que alguns anos se passaram ali, algumas coisas aconteceram, e a história bíblica não é necessariamente cronológica, do jeito que a gente muitas vezes imagina. E é por isso que esse texto sempre me chama muita atenção, que as pessoas, quando o leem, elas logo têm na mente um Jesus bebezinho, recém-nascido, mas na verdade ele já era uma criança, talvez aí uns 2 anos de idade. Mas isso são só alguns aspectos que eu quero relatar com vocês hoje, para esse primeiro episódio desses 8 momentos de estudo bíblico, de encontros com Jesus. Porque eu tenho, além de analisar isso pessoalmente, eu tenho percebido que existe uma grande deficiência na leitura bíblica dentro das comunidades cristãs, principalmente as comunidades que têm cunho mais bíblico-histórico no seu pano de fundo de formação, de organização, tais como a Melk, as igrejas luteranas, presbiterianas, batistas, enfim, essas igrejas que têm um cunho um pouco mais histórico, né, que vieram para o Brasil, por exemplo, há uma boa quantia de anos, né, há mais de um século, elas acabaram levando os seus fiéis a não terem mais um estudo profundo da sua Bíblia muitas vezes. E também até há um certo desgaste físico, emocional e de tempo das pessoas e que há muitas vezes pouco tempo para se ler a Bíblia. E hoje esse estudo bíblico tem a pretensão de ter aqui um pouco de a intenção de penetrar dentro do coração de vocês, instigar vocês à volta da leitura bíblica com meditação e estudo pessoal. Para que a gente não cometa as ingenuidades do erro da leitura bíblica, interpretando ela errada, ou mesmo não caindo na lábia de pregadores que não condizem com a palavra de forma profunda, ou até mesmo de nós não deixarmos de ter lá no fundo do nosso coração a verdadeira espiritualidade bíblica que medita, que ora, que leva essa palavra para a comunhão entre os irmãos na comunidade e, claro, obviamente, exercita ela no servir ao próximo, no testemunho ao próximo, ou seja, para dentro do mundo. A palavra que impacta o coração e que vai impactar o mundo. Esta é a tarefa que nós temos hoje à noite para um breve momento aí de estudo bíblico em comunidade e quem mais estiver vendo de outros recantos aí do Brasil, também que você se sinta parte dessa reflexão e que Deus possa te abençoar também. Vamos para um primeiro momento aqui, a questão de escrita da Bíblia. Muitas vezes nós, ao lermos, estudarmos a Bíblia, nós não nos damos conta de que a Bíblia ela é feita ou escrita por pessoas reais, pessoas que viveram nesse mundo, não são extraterrestres, não são seres iluminados, não são nada diferentes de nós. São pessoas comuns que tiveram sua experiência com Deus, que tiveram seu encontro com Jesus, vamos dizer assim também, e tiveram a oportunidade de, na sua linguagem, no seu jeito de ser, na sua cultura, poder escrever aquilo que experimentaram com Deus. Isso é bastante significativo e importante para a leitura bíblica de forma correta. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita por pessoas reais, por meio de milhares de anos.
Eu, nesse estudo hoje, eu não vou entrar em detalhes, mas apenas citar isso, do quanto é importante a gente, quando olhar para a Bíblia e saber que ela é dessa maneira, sabermos disso. Que ela é uma coletânea de escritos de pessoas reais e comuns ao longo de séculos, de milhares de anos, na história do povo de Deus. E também perceber o seguinte, olhando para o Novo Testamento, nós temos a Bíblia em duas partes, Antigo Testamento antes do nascimento de Jesus e Novo Testamento após o nascimento de Jesus. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos 4 evangelhos, 4 relatos diferentes de Jesus Cristo, de quem foi Jesus, do que ele fez, de como ele viveu, dos milagres, dos ensinamentos, dos ditos dele, dos acontecimentos desde o nascimento até a morte e ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. São 4 evangelhos diferentes, escritos por pessoas diferentes, com uma linguagem um pouco diferente, e também tendo em vista que diferentes pessoas receberam esses evangelhos. Por isso eles têm seus aspectos diferentes. Eles foram escritos para dentro de evangelhos, para dentro de contextos diferentes, de pessoas diferentes. E interessante, a Bíblia não tem nenhum escrito de Jesus, que a gente diria assim, esse deveria ser o grande autor da Bíblia, Jesus Cristo, mas ele não tem nenhum escrito. Isso chama muita atenção, porque Jesus não escreveu nada, não deixou nada anotado, ele simplesmente falava, e aquilo que ele falava ficava na mente de algumas pessoas, alguns então depois compilaram essas coisas que Jesus falou, escreveram isso. Então aí nós vamos ter uma coletânea de ditos, acontecimentos e narrativas sobre Jesus Cristo. E todos esses 4 evangelhos, só citando os evangelhos, têm algo em comum. E ao mesmo tempo muitas diferenças na cronologia, da forma como elas são escritas, e também a forma como são relatados esses acontecimentos, esses ditos de Jesus, além de outros aspectos. Isso é muito importante ser dito. Por quê? A Bíblia não é um livro fácil de ler, não é algo fácil de entender, mas é necessário que você, como alguém que quer ter uma vida com Jesus, uma vida com Deus, alguém que crê em Jesus Cristo, tenha afinidade e tenha proximidade com a palavra. Nossa estatística a nível assim praticamente mundial, dentro das igrejas cristãs, apenas 30% em média tem uma leitura diária da Bíblia. Apenas 30%. E eu acredito que em algumas situações isso até seja menor ainda. Ou seja, mais de 70% das pessoas não costumam ler a Bíblia diariamente. É necessário ler a Bíblia diariamente? Eu não vou dizer que é, porque eu estaria colocando uma lei sobre as pessoas, sobre quem está me ouvindo agora. Mas eu vou dizer aqui de forma bem franca, é salutar, é importante, é algo que nos faz bem, porque ela é algo que nos aproxima da vontade de Deus. A Bíblia é a revelação completa de Deus, é tudo que nós precisamos. Até cito aqui, literal, de forma informal, o texto de Hebreus que diz: no passado, aos nossos pais, ele se revelava, pelos profetas ele falava, e hoje, por meio de Jesus Cristo, da sua palavra. É a forma como Deus escolheu se revelar, se mostrar, apontar-se para dentro desse mundo. Isso é importante porque Deus escolheu falar nessa perspectiva, então, com histórias, narrativas. A Bíblia, ela não é um livro místico, mágico, onde nós vamos simplesmente abrir e encontrar a solução para os nossos problemas, a direção para a nossa vida, a orientação para as nossas dúvidas. Não é isso. A Bíblia é uma narrativa de histórias. Ela é composta de eventos históricos, eventos não necessariamente com a data fixa historicamente também, são relatos daquilo que aconteceu. Se a gente pensar em Gênesis, por exemplo, não está escrito o ano que Deus criou o mundo. Então, existe aqui uma declaração de fé muito profunda na criação de Deus. Então, isso não é uma narrativa meramente, mas é um contexto de fé, de proclamação no que o povo de Israel, no que o povo de Deus, no que os cristãos creem. Isso é bem importante. Quero também citar aqui as crônicas, os dramas que acontecem no Antigo Testamento, tem muitos deles
nos livros que contam a história de Israel, do povo de Israel. No Novo Testamento nós temos Atos, por exemplo, que conta muito essas crônicas, esses dramas do povo cristão. Temos profecias, nós temos leis, nós temos muita poesia, muito livro poético na Bíblia. Nós temos sermões, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento em especial, nos relatos dos evangelhos nós vamos ter sermões e a partir das cartas dos evangelistas, dos apóstolos, né? E assim por em diante. E aí, parábolas. Muitas vezes a Bíblia ela nos traz parábolas, coisas que são um exemplo comum do dia a dia, corriqueiro, que se coloca ao lado de uma verdade de Deus, no qual nós somos levados a pensar, meditar e entender o que Deus quer conosco. Isso é bem importante e esse é um princípio que nos leva a perceber o quanto a Bíblia é a palavra de Deus, com relevância eterna, mas com palavras humanas na história. A Bíblia não caiu do céu como um meteoro, pá, e agora está aí, e agora leia esse negócio porque é de Deus. Não, ela é a palavra de Deus, assim como cristãos nós confessamos isso, faz parte da nossa confissão de fé, inclusive. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, com relevâncias eternas, ou seja, do plano de Deus, desde a fundação do mundo até a eternidade, por toda a eternidade, nós temos essas relevâncias que estão descritas, que estão apontadas, e nós temos palavras humanas contando isso na história, pessoas reais, momentos reais, acontecimentos importantes, inclusive históricos, para que a gente possa observar que Deus não está ausente deste mundo e a escrita da Bíblia ela é realmente algo inspirado por Deus. Não é meramente proposital, mas é inspirado por pessoas que entregaram seu coração, sua vida a Deus e viveram com isso. E aí entra um dos aspectos fundamentais para a gente experimentar uma vida cristã que se dedica à leitura e meditação da palavra de Deus, da Bíblia, é que sempre vai haver uma tensão, ou seja, quando eu falo tensão aqui, é realmente como se você esticasse um elástico a partir de 2 pontos e aquilo fica pressionado. Há uma tensão ao ler e interpretar a Bíblia. Você nunca tem a interpretação final e você também nunca tem a compreensão total da Bíblia. Até porque nós somos falhos como seres humanos e até porque tem coisas que Deus não quis revelar para nós. Ele não quis mostrar. Ele não quis profetizar para que a gente soubesse o que vai acontecer. Eu sempre escutei na minha história, desde a infância, pelo menos assim, muitas vezes foi dito dentro da igreja, dentro até de estudos bíblicos, até eu mesmo já falei isso e não tenho por que não falar, como missionário também. A Bíblia é o manual para a nossa vida. Quando eu penso num manual, eu que gosto muito de mexer em coisas com as mãos, montar, desmontar, fazer, quando eu pego um manual eu leio lá, faça isso, aquilo e aquilo outro. Encaixe isso ali, faça essa outra peça encaixar aqui. Um manual de como fazer funcionar. Os passos de como fazer algo funcionar. A Bíblia não é um manual. Embora que a gente diga a Bíblia é um manual para a vida, é um manual para o crente, sim, sim nesse sentido, mas ela de fato não tem nada escrito lá, faça A e acontece B. Introduza isso e vai ligar. Não, a Bíblia tem um aspecto de manual sim, onde ela nos orienta, ela nos conduz, até pelas leis, pelos mandamentos, né? Pelas orientações de Jesus, mas a gente não pode cair na ignorância de achar que ao ler a Bíblia, ao fazer contato com ela, as coisas automaticamente acontecem. Ou que meramente Deus deixou lá nas entrelinhas alguma coisa escrita para o dia de hoje. Claro, Deus fala por meio da sua palavra para dentro do meu dia hoje, mas não podemos usar a Bíblia como uma crendice. Eu sempre conto essa história. Eu lembro uma vez quando eu cheguei na casa de uma senhora muito piedosa, muito religiosa, e isso também aconteceu algumas vezes nas casas de alguns familiares meus também, e em cima do aparador
tipo um aparador, uma estantezinha, dentro da sala de estar dessa senhora, tinha uma Bíblia aberta. E inclusive um pouco empoeirada. E me chamou sempre muita atenção essa cena. A Bíblia estava aberta lá. E uma vez, visitando essa pessoa, ela relatou o seguinte: aconteceu uma tormenta, uma tempestade. Naquele dia, então, eu abri no Salmo tal e deixei aberto lá, e Deus me protegeu. A minha casa não foi destelhada, a dos meus vizinhos foi destelhada, a cidade inteira teve destruição, mas Deus me protegeu, graças à palavra dele. Isso é crendice, isso é idolatria. A Bíblia pode se tornar uma idolatria para pessoas. Ela não serve para isso. Ela pode ser um belo objeto de decoração, talvez, mas ela não serve para proteção. Ela não é um amuleto que eu carrego junto no painel do meu carro e vai me proteger de acidente. Eu tenho, às vezes, umas dificuldades com algumas pessoas que postam umas coisas na internet, né? O carro queimou num acidente, né? E o único lugar que não queimou no carro foi onde tinha uma Bíblia. Isso é muito complicado, isso é uma crendice barata e que pode até acontecer, mas assim, a gente não pode se agarrar a Deus e a Bíblia por causa de que ela é uma forma de proteção. Porque uma ferradura de cabeça para baixo pode ser uma proteção, um trevo de 4 folhas, ou seja, isso é uma crendice. A Bíblia ela tem um aspecto diferente. Ela é algo pessoal, de Deus com alguém que relatou aquilo, com pessoas que relataram aquilo. E ela quer ser algo pessoal comigo, onde eu me permito entrar dentro do seu contexto histórico, ver o que Deus fez, ouvir a voz de Deus por meio do Espírito Santo, permitir que Ele fale ao meu coração, que Ele mude a minha história. Aí sim começa a fazer parte ao princípio do manual, onde tem um cuidado de Deus por mim, porque eu o conheço melhor, mais profundamente. Por isso, instigar você a estudar mais a Bíblia e a ter ela mais no dia a dia da sua vida. De repente não vai ser diário a tua leitura, mas vai ser mais próximo ou mais constante a leitura bíblica. É interessante a prática daquelas pessoas que conseguem ler diariamente textos bíblicos e fazem um roteiro para ler a Bíblia, inclusive dentro de 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, mas cuidado para que isso também não se torne um amuleto, uma forma de dizer um dia, ó Deus, eu li a Bíblia, porque ler a Bíblia também não salva ninguém. Eu conheço pessoas que não são teólogas como eu, né, que não têm o curso de teologia, não têm o estudo contínuo da Bíblia na sua carreira, mas conhecem a Bíblia melhor do que eu. Às vezes eu tenho me surpreendido com pessoas que são ateus, convictos, confessos, que conhecem bem a Bíblia e falam das histórias com um teor, uma coerência fantástica, mas não creem, não são salvos por aquele que revela-se a partir da Escritura Sagrada da Bíblia. Então, eu quero convidar vocês, a partir dessa ideia, olhar, por exemplo, rapidamente para aquele texto bíblico que eu usei no início, lá, onde os magos vão visitar Jesus, perceber que é importante conhecer e entender os contextos bíblicos, a narrativa bíblica, quando ela foi escrita, como ela foi escrita, para quem ela foi escrita. É importante conhecer isso. Nem sempre a gente vai ter condições disso, né? Mas a gente pode nos aprofundar aos poucos cada vez mais, para que a Bíblia não se torne um peso, eu tenho que ler, ou eu vou ler porque se eu não ler não vai acontecer nada na minha vida. A gente tem que fugir desses extremos. A Bíblia tem que ser lida com prazer. Eu confesso que muitas vezes eu não li a Bíblia com prazer, mas quando a gente começa a adentrar dentro da palavra e começa a lê-la com prazer, buscar o entendimento dela e crescer nela pessoalmente em Jesus Cristo, nós encontramos cada vez mais prazer nisso, na leitura, no estudo dela, no dedicar-se a ela. Eu gosto de um exemplo que é o seguinte: você não vai sair na rua por aí pedindo, vamos supor que você gostaria de comprar muito um imóvel, né, um bem, e você só tem a metade do dinheiro. Mas é uma oferta, assim, aquela oferta que não pode ser recusada.
né? Você encontrou um bem que você tanto desejava, só que você só tem a metade do dinheiro. Digamos que custe 20 mil reais e você tem 10 mil reais. Você não vai sair na rua pedindo 10 mil reais para qualquer pessoa, porque ninguém vai te dar. Agora, se você sair em direção a alguém que você tem relacionamento, e disser, olha, me aconteceu esse fato, tem uma pessoa querendo vender esse negócio e me interessa muito isso, só que eu tenho só 10 mil. Você poderia me emprestar os outros 10 mil por algum tempo? Se for alguém conhecido que você tem afinidade, proximidade e tiver esse dinheiro, eu tenho quase certeza que a pessoa vai emprestar para você, porque ela conhece você e confia em você. O relacionamento com a Bíblia ele é mais ou menos assim. Eu não vou chegar na Bíblia de uma hora para outra e achar que ela vai resolver os meus problemas, ou que ela vai me ajudar a crescer na minha vida de fé. Eu preciso ter proximidade com ela, eu preciso ter afinidade com ela. E essa afinidade ela leva anos e a vida toda para ser conquistada. Por isso é importante o estudo bíblico. Por isso hoje esse início. E hoje eu quero trazer para você algo bem prático, que para mim em algumas fases da minha vida, em alguns momentos foi muito importante. Às vezes eu ainda uso no meu dia a dia, não é todo dia, mas às vezes eu uso eventualmente um princípio de estudo, de meditação pessoal, que me foi muito importante, que um pastor muito experiente na fé, muito sincero e humilde, uma vez me ensinou. E eu gosto muito desse método, um método que não é teológico meramente, não é um método que uma pessoa que não tenha conhecimento teológico profundo, ou que talvez alguém que seja de pouca instrução acadêmica, não possa usar. É simples, é prático e pode ser usado. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não leio a Bíblia tanto porque eu não consigo entendê-la. Ela é difícil de ser entendida. Então assim, vamos pensar da seguinte maneira, a Bíblia é difícil sim, mas qualquer pessoa pode lê-la e entendê-la. Porque a Bíblia, ela revela-se a si mesma e o Espírito Santo fala através dela, ao nosso coração, ao nosso entendimento. Eu vou dizer assim, a minha avó que tinha primário ou tinha mal a alfabetização, conhecia a Bíblia profundamente, cria na sua palavra e a usava como algo que transformava o seu dia a dia. Ela não era uma teóloga, mas a vida de fé, a sua vida pessoal, era transformada pela palavra de Deus, por uma leitura, por uma meditação nela, por um estudo pessoal daquilo que Deus deixou através de pessoas reais, comuns, que também tiveram a sua vida transformada por Ele, mudada, orientada. Vamos à parte prática? Como poderia ser um estudo pessoal da Bíblia? Eu quero, em primeiro momento, sugerir, sempre que você for estudar a Bíblia, use a linguagem mais acessível que você tenha, ou seja, as traduções que têm a linguagem mais atual. Prepare-se, vá para o seu quarto, para o seu escritório, para algum lugar calmo, onde você não vai ser interrompido toda hora, e escolha um texto. Aqui na tela eu sugeri, por exemplo, apenas para visualizar um texto bíblico, que é o texto de Mateus 5, 1 a 3, Certo dia, quando Jesus viu as multidões que se juntavam, subiu à encosta do monte, ali assentou-se, seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes são os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Eu vou olhar rapidamente com vocês para esse texto, não vou estudá-lo, mas só ter como pano de fundo. Uma linguagem simples da NVT, uma nova versão transformada, que é uma linguagem bem atual, que é boa de se estudar a Bíblia nos nossos dias. Então, preparar-se, ter a sua Bíblia, eventualmente coisas para anotar também, porque às vezes surgem dúvidas. Preparar-se, escolher o ambiente, o lugar, a hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, aquele momento onde você tem a tranquilidade de ter alguns instantes, alguns minutos, ou uma hora, ou quanto tempo você precisar, para se recolher e escolher um texto. Isso pode ser uma sequência, né? Começo a ler em Gênesis, vou até Apocalipse, leio os Evangelhos, depois outra coisa, ou salteado, faço uma relação lá, eu quero ler hoje um salmo, amanhã eu quero ler um... E assim você tem que fazer isso de forma pessoal, escolha isso. Eu sempre sugiro para quem não tem o hábito da leitura bíblica ainda, que comece sempre com os Evangelhos, em especial com o Evangelho de João e de Lucas, depois vá para
as cartas de Paulo e algumas coisas, acompanhado com leitura dos Salmos, Provérbios e, obviamente, tente entender também mais tarde, ler também mais tarde os livros históricos, proféticos do Antigo Testamento, que são muito importantes para a gente entender tudo o que aconteceu ou por que Jesus veio ao mundo também. Então, esse primeiro momento é importante. Um segundo momento que nós podemos usar como prática para um estudo pessoal da Bíblia, é o momento da meditação e da reflexão. E dentro desse momento, ele é um momento auge da nossa leitura bíblica. Ele tem 3 aspectos. O aspecto A, recolher-se e ler, ou seja, você já está no ambiente, já se preparou para fazer essa meditação pessoal, e você vai, então, ler o texto. Você vai abrir a Bíblia e ler o texto, calmamente, 1, 2 vezes, o quanto você precisar para captar o que está escrito. Eu gosto de dizer o seguinte, não leia a Bíblia com pressa. Qualquer livro que você ler com pressa, você não vai captar. Qualquer coisa que você ler por obrigação, eu tenho que ler hoje, isso não vai funcionar. Lembra da escola, quando você era obrigado a ler livro de ciências, de geografia, de história, e hoje você não lembra nada? Ou melhor, no dia seguinte você já não lembrava, você só lia porque tinha que fazer uma prova? É assim que funciona. A Bíblia, ou qualquer livro, você tem que se aprimorar nela com uma leitura calma, paciente, comendo as palavras. Às vezes tendo até necessidade de ter um dicionário do lado para entender uma palavra que você não conhece, que não faz parte do seu vocabulário. Isso é bem importante. E aí, medite sobre o que você leu. Pense. Meditação é pensar. Meditação não é como diria um amigo meu budista, lá de Florianópolis, sentar com as pernas cruzadas e deixar com que venha alguma coisa de cima. Não. A meditação, ela é pensar, ela é observar, ela é interiorizar o que está escrito. E parte do pressuposto aqui também conhecer com o tempo, aos poucos, os contextos históricos dentro de qual os livros bíblicos foram escritos, para quem eles foram escritos, por que eles foram escritos. Existem boas bíblias de estudo disponíveis no mercado que você pode comprar, que às vezes tem pequenas explicações e elas apontam para isso, para a meditação, ou seja, para você poder observar o contexto daquilo que foi escrito, interiorizar isso. Existe no princípio da meditação também o decorar textos bíblicos. Existem pessoas, irmãos na fé muito queridos, que são irmãos que decoram versículos bíblicos. Né? Isso é uma prática muito boa, muito positiva dentro da história da igreja cristã. Sempre que irmãos na fé, crentes, usaram da artimanha do decorar textos bíblicos, eles foram grandemente abençoados por Deus também, porque aquilo faz parte do seu meditar, dia e noite. Como diz o Salmo, né? Dia e noite eu me detenho, me debruço sobre a tua palavra. Isso é bem importante. Né? Nós somos uma geração, um momento histórico do mundo onde nós não costumamos decorar coisas, né? Nós temos tudo muito fácil, então a gente costuma deixar tudo guardado, mas não decorado. Mas é um princípio que vale a pena também. Ou seja, ler, meditar, pensar, entender o que está escrito, isso leva algum tempinho, e aí você passa por uma questão de reflexão pessoal com aquilo que você leu. A reflexão, dentro desse método que há muitos anos atrás eu aprendi no início da minha vida de fé, tem alguns pontos, eu coloquei alguns aqui que eu acho eles bastante interessantes. Primeira coisa, o que é dito e como eu compreendo. O que é dito e como eu compreendo aquilo que o texto bíblico me colocou? Deixe você compreender da sua maneira. Um dos grandes feitos da reforma cristã, há 500 anos atrás, e a partir daí então, foi o fato de que a Bíblia foi colocada na mão das pessoas. Elas puderam ler, sem serem teólogas, sem serem pessoas formadas dentro do mundo acadêmico, teológico, religioso. Elas puderam ler a Bíblia, simplesmente ler, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, pela pregação da palavra, ou seja, a leitura faz parte disso. Então muitas pessoas
creram em Jesus e confiaram suas vidas a Jesus porque de repente tinham a Bíblia nas suas mãos e puderam ler. Então isso é bem importante quando eu menciono esse ponto de o que é dito e como eu compreendo. É de você deixar você ser você mesmo e aprender esse texto bíblico ou esses textos bíblicos. E de repente você vai passar na sua vida centenas de vezes por cima de um texto e vai refletir sobre ele e vai perguntar-se como eu compreendo esse texto. Porque às vezes a compreensão de um texto também muda conforme o tempo em que nós vivemos. Por exemplo, os Salmos nos nossos dias hoje são textos muito interessantes diante de cenários de doença e de crise, né? Porque falam da realidade humana. Então só uma dica aqui, né? Um segundo aspecto, há algo nesse texto que eu devo agradecer? Muitos textos bíblicos falam do que Deus fez por nós e fará por nós. E é importante aqui sempre pensar, há algo que eu devo agradecer? É como pensar na pessoa, ou nas pessoas com as quais a gente convive, de lembrar delas, o que elas fizeram por nós. Deus está conosco, Ele está presente, é algo que Ele fez por nós. Agradeça por isso. O que Deus fez por mim faz parte disso, só que agora de forma muito mais pontual às vezes. É algo concreto que Deus fez por nós. Por exemplo, a salvação em Jesus Cristo. Deus, Tu fizeste isso por mim. E assim tem muitas coisas que Deus fez por nós, né, que a Bíblia relata, né? Nem todos os textos vão ter todos esses aspectos, mas a pergunta é importante ser feita ao texto se há algo nesse sentido. O que eu tenho a confessar? Muitos textos bíblicos, eles nos levam à confissão de pecado, de fé, ao arrependimento, sabe? A Bíblia, ela é transformadora, como ela mesmo diz, ela é uma espada de dois gumes, ela mexe conosco, ela nos corta, ela nos opera, ela nos dá uma nova oportunidade. Então, o que eu devo confessar? Senhor, eu sou adúltero, eu sou blasfemo, Deus, eu sou mentiroso, Deus, eu sou ganancioso, Deus, eu sou orgulhoso, Deus, eu quero confessar isso. Eu só citei aqui aspectos dos mandamentos, né? Deus, eu cometi idolatria. Sabe? O confessar, ele faz parte da vida diária do cristão. E deve fazer parte da nossa vida constantemente. O que eu tenho a pedir, diante de textos, muitas vezes bíblicos, surgem ideias, eu devia pedir isso a Deus. Eu devia clamar a Deus por algo. Surge esse ímpeto também no nosso coração, muitas vezes. E ainda, o que devo fazer? Agora é ação, é atitude. Ou seja, isso faz parte da reflexão. Estou refletindo sobre o texto bíblico, eu entendi como é que ele foi escrito, quando ele foi escrito, para que ele foi escrito, com quem ele foi escrito, ou parte daquilo lá eu entendi, e eu fiz essas perguntas ao texto e a mim mesmo, e eu começo a refletir sobre isso. E aí vem a coisa mais importante, diante desse texto, ou dos textos que nós estamos lendo. Por exemplo, se formos olhar para esse texto breve que eu mencionei de Mateus 5 aqui, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. O que eu devo fazer agora? Já que eu entendi algo desse texto, algo que eu devo agradecer, algo que Deus fez por mim, algo que eu devo confessar, algo que eu devo pedir, isso aqui é uma reflexão profunda. E agora eu vou para a parte fundamental do meu estudo, da minha meditação pessoal bíblica, a oração. Ler a Bíblia e não orar é como ler um jornal. Ele pode me informar, mas talvez não me transforme. Porque a oração é agora conversar com esse Deus que inspirou estas pessoas reais e comuns a escrever sobre Deus, a escrever das suas histórias sobre Deus, ou com Deus, ou das histórias de Jesus Cristo. Orar. Então, ter um estudo pessoal necessita de oração. Precisa de oração. E esse é um aspecto que eu quero, então, passar para vocês hoje, compartilhar, né, de uma forma breve. Eu até peço a você aí, anote isso num papel. Eu tenho até hoje, já há muitos anos na minha Bíblia, um papelzinho
onde eu tenho anotado esses princípios, mesmo que eu saiba fazer de cor. Agora eu não estou achando aqui na minha Bíblia, mas está aqui dentro da minha Bíblia, ou talvez eu tirei porque hoje eu estava olhando para ele, deve ter deixado em cima da mesa do escritório. Anote isso num papel, deixe na Bíblia ou escreva em alguma página no início, no final da Bíblia em branco, lá que você pode, vou fazer esse ponto hoje na minha meditação bíblica. Esse não é o único, existem milhares de formas de você estudar a Bíblia, mas essa é uma forma bem simples e prática de você aprender com a palavra. E ore. Alguns até têm a prática de orar antes de ler e orar após a leitura. Também é interessante. Eu instigo vocês, convido vocês a pensar nesse sentido, e eu quero deixar uma tarefa para você nos próximos dias, até semana que vem. Quinta-feira que vem eu vou tratar sobre um personagem bíblico que teve um encontro pessoal com Jesus, que justifica esse nosso tema, que eu comecei a abordar hoje. Eu vou tratar ele dentro desses pontos aqui de estudo bíblico, mas obviamente fazendo já um pouco mais exegético, ou seja, mais profundo biblicamente no contexto original, literal, e também hermenêutico, a interpretação dele. Mas eu quero te convidar durante esse tempo, até quinta-feira que vem. Talvez você pode fazer isso todo dia com textos que você escolher, mas eu quero te instigar a meditar, estudar e meditar nos próximos dias o Salmo 138. Te desafio a fazer isso. De repente até você compartilha lá no grupo do WhatsApp da Melk ou até nos comentários do YouTube. Se você leu e estudou, meditou sobre o Salmo 138, se ele foi importante para a sua vida. Faça isso. Eu te convido a esse desafio de estudo bíblico pessoal. Você com certeza vai crescer se você colocar na prática do seu dia a dia a leitura bíblica com prazer, buscando esse prazer que há na palavra de Deus para a tua vida. Ainda quero brevemente orar com você e desejo que Deus abençoe todos vocês. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos que nós temos a tua palavra, a palavra de Deus, escrita por pessoas que tu inspirastes, que tu mostrastes e revelastes o teu grande amor e revelastes a salvação em Jesus Cristo, e estas testemunharam para nós que tu és verdadeiro, real, e tu atinges o nosso coração, a nossa vida, e tu tens preparado para nós propósitos eternos, a vida eterna. Nós te louvamos e agradecemos. E eu te peço que abençoes a cada um que acompanhou esse estudo bíblico, também no seu meditar, no seu estudo pessoal, que eles cresçam e se fortaleçam em ti, para a salvação, para o louvor e a glória do teu nome e para o testemunho de que tu és verdadeiro neste mundo. Em teu nome que eu oro, Senhor Jesus, grato por tua graça e misericórdia sobre nós. Amém. Deus abençoe todos vocês. Até a quinta-feira que vem.